Por que você acha que as matérias não se interligam na faculdade? Eu acho que existem algumas razões. A primeira delas é o seguinte: são pessoas diferentes. Então, quando eu estava dando aula, eu conheci, tem professor que eu não conhecia até hoje, que eu passei lá e que eu nem sabia o que o cara estava dando. Eu li a ementa da matéria. Então, primeiro, tem a ementa, que se tenta uma coordenação pela ementa. Só que assim, cada professor tem uma personalidade e um conhecimento diferenciado na matéria. Tanto é que pode ver, você faz uma matéria com um professor, faz com outro, ele vai dar uma divergida até pelo entendimento diverso de cada um sobre a matéria. Então, o professor não vai ter tempo de qual que seria o ideal? Dar uma olhada na aula do outro, conhecer realmente o outro para ter esse tempo. E o professor no dia a dia, meu amigo, é matéria pra caceta, é coisa pra corrigir, apesar de eu ter automatizado tudo lá. Pra mim, tudo era projeto com teste automático, com prova que se autocorrigia. Mas não é a maioria das aulas, não é a maioria das professores que vão fazer isso. E aí, teria que conhecer o outro, ter uma sinergia maior de uma matéria com a outra, de um professor com o outro, para conhecer e para montar essa grade em conjunto, sabendo o que o outro está abordando, para aí sim tentar essa interdisciplinaridade. Porque se for só o que está escrito, tentando casar isso com o currículo que está escrito, eu acho difícil acontecer na prática, né? Você ter algo sinérgico que leve a pessoa, mesmo que seja sem um objetivo de mercado, mas que seja por um objetivo de conhecimento em geral. Então, na prática, você tem quase como se fossem cursos livres que tenta seguir uma linha do currículo, mas que na prática, cada professor dá uma viajada. E principalmente quando, por exemplo, eu sempre brinquei que dar aula é legal, você tem bastante autonomia. Por quê? Porque eu olhava e falava, quando foi que eu vi o coordenador, ou você que está ouvindo aí agora, que faz faculdade, ou mesmo em escola, quando você viu o coordenador entrando em sala e vendo como que o professor estava apresentando a matéria, ou garantindo que o professor está dando ementa. Então, eu ia lá e eu falava, toda a matéria minha começava com Git. Estava no currículo? Não estava. Mas falava, bom, se alguém reclamar, se o coordenador vir falar comigo, beleza. Quando que isso aconteceu? Nunca. Então, mesmo isso, mesmo tendo escrito, tendo um coordenador, ele também não vai ter o tempo necessário com as tarefas administrativas dele para ir em cada aula e, de repente, ele ser o ponto focal para garantir essa sinergia entre matérias. Então, na minha opinião, acaba sendo quase um conjunto de matérias livres. E se estiverem conexas é por acaso, sabe? É mais ou menos por isso. Esse é o modelo, né? Eu acho que um ponto forte nisso também é o seguinte: não há um objetivo real, de fato, quando você está passando por uma ementa de faculdade. Tipo, ninguém sentou e falou assim, bom, peraí. Obviamente que sentaram, né? Mas eu tô falando assim, a grosso modo. Ninguém sentou e falou assim, peraí, o que a gente precisa fazer para formar esse cara? Primeiro que não é para formar para mercado, via de regra. Segundo, já que não é para formar para mercado, também não é meio que para formar para nada, porque beleza, vamos formar, tem que disseminar o conhecimento, tem que fazer a universalidade do conhecimento e tal, eu entendo isso. Mas na minha linha de raciocínio, eu, por exemplo, e aí eu não sou pedagogo, não sou educador, eu tô falando aqui na orelhada aqui de um leigo, né? Mas eu só consigo aprender sob demanda. Então, se você virar para mim e falar assim, olha, pega... E eu acho que isso é um exemplo muito bom que eu tava vendo ontem. É um tipo de perfil também, né, amor? Que é o nosso. Eu também só consigo aprender sob demanda. Então, aí eu não sei se isso vale para outras pessoas ou não, né? Eu tô falando pela minha experiência. E pelo jeito que, por exemplo, se ensina na escola, por exemplo, o professor de matemática, ele não vira para você e fala assim, olha, estuda o livro inteiro de matemática, depois volta aqui, que quando você tiver terminado de estudar todo o livro, a gente vai pegar e vai colocar em prática o que você estudou. Não, ele vai fazendo aos poucos. Então você estuda uma matéria, aí você pratica, aí você ficou bom naquilo. Aí você vai para outra matéria, outro tópico matemático, né? Aí você pratica, e beleza, você ficou bom naquilo. Eu enxergo, quando a gente fala só de matemática, sozinha, faz sentido essa visão, mas quando a gente está falando dessa divisão de tópico por tópico, né? Mas eu acho que esse exemplo é bom para quando você vai para o ensino profissionalizante, de uma forma geral, não adianta você só ir para a matéria de banco de dados, por exemplo, e aprender só banco de dados. Porque você não usa só o banco de dados sozinho, você entendeu? É raro. Você não vai modelar um banco de dados e sair digitando o dado na mão, por exemplo, escrever tabela por tabela, coluna por coluna, como se fosse um Excel, por exemplo. Não é isso que você vai fazer. Você vai desenvolver um sistema que vai conversar com esse banco de dados. E, ao mesmo tempo, você vai desenvolver um sistema... Não adianta só você desenvolver o sistema, você tem que conversar com o banco de dados, você tem que conversar com o front-end, por exemplo. Então, assim, eu acho que existe muito mais... A parada é muito mais interligada, você entendeu?
Então, vão criando esses feudos na faculdade e acaba que não é produtivo para ninguém.